Eu queria que nós iniciássemos lendo alguns versículos do capítulo 8 do livro de Romanos. Esse ano que passou, nós estivemos praticamente todo ano estudando junto Romanos nas casas, de casa em casa. Então, talvez ainda esteja bem fresquinho na nossa memória aquilo que o Senhor falou através desse livro. O livro de Romanos é um dos livros, talvez, o que melhor expõe o Evangelho de forma plena, do início ao fim. Todo o desenvolvimento do Evangelho, né? Ele fala de um homem que saiu do pecado, começa lá do zero, eu acho que nem do zero, é do -1. É tão triste a situação descrita no capítulo 1 de Romanos. Mas ele vai levando todo esse trabalho de Deus, através do seu espírito de reconstrução, de regeneração e até o ponto de nos levar a sermos por inteiro um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu queria pegar alguns versículos agora para depois explicar um pouquinho sobre o tema do retiro e o que vamos falar. Romanos 8, de 12 a 17. Não se preocupem muito com a versão, eu estou usando a NAA, às vezes vou usar outra versão aqui, mas o Senhor vai... A versão que importa é aquela que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Amém? Romanos 8, de 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O tema do nosso retiro é o homem espiritual. E nós procuramos basear o que vamos falar aqui num material de ensino que a gente tem, que eu não sei se ainda tem na livraria. Nós pensamos em reimprimir esse material, mas precisávamos fazer alguns ajustes no texto e não deu tempo de fazer isso até aqui o retiro. Mas o material que mais importa, ele está aqui, é o mesmo que todos nós temos. E o Espírito Santo é quem ministra essa palavra no nosso coração. Então, homem espiritual, esse é o tema do retiro. E antes que a gente comece a falar de espírito, alma, corpo, carne, o que é isso, o que é aquilo, nós, diante do Senhor, entendemos que era preciso definir algumas coisas. Então, coube a mim fazer essa introdução, respondendo algumas perguntas, definindo alguns pontos que vão nos ajudar durante todo o retiro. Essa aqui é só a entrada, o prato principal vem depois na tarde com o Otcar, com o João, com o Ion amanhã. Mas me suportem aqui nesses primeiros momentos, né? Porque nós vamos fazer um pouquinho sobre essas definições. A primeira pergunta é: o que é o homem espiritual? Ou quem é o homem espiritual? Eu disse que Romanos é um livro que fala de um desenvolvimento da salvação, desde o homem pecador, que não consegue sair daquela situação, diz aqui que éramos escravos, e nem a lei resolveu o problema do homem, ela só apontava o pecado, mas não tinha poder para tirá-lo daquela situação. Na verdade, o homem não tinha capacidade de cumprir a lei. Deus veio então com graça, por meio de Cristo, que é o Cordeiro que foi imolado, que estamos relembrando hoje, né? O sacrifício de Jesus,
Sua carne foi rasgada, seu sangue foi derramado, e por graça e por misericórdia, nós recebemos nova vida. Vida que vem do alto, fomos regenerados, nascemos de novo por meio de Cristo, por causa do seu sangue, por fé. E porque Ele ressuscitou, fomos justificados diante de Deus. Somos justos e agora vivemos nessa condição de justos. E não só isso, para que nós não tivéssemos nenhuma forma para que o mundo não tivesse como nos atingir, o Senhor proveu algo muito simples, nos incluiu na morte de Cristo pelo batismo. Tudo isso está em Romanos, vocês já conhecem bem o que está escrito lá. E quando começamos essa caminhada com o Senhor, aí percebemos que tem uma luta, né? Porque lá dentro, onde existe vida, porque o Espírito Santo foi colocado no nosso espírito, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas ainda assim percebemos que tem uma carne aqui fora, uma vontade que é contrária ao Espírito. E a carne milita contra o Espírito, isso nós sabemos. Paulo vai falando isso no capítulo 7, aí ele começa o capítulo 8 dando graças a Deus porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, pela ação do Espírito Santo, pela ação do próprio Deus em nós, nós agora podemos vencer essa luta. Uma vez uma pessoa me perguntou, será que eu não sou convertido? Eu disse, por quê? Porque eu tenho uma luta, eu quero fazer a vontade de Deus, mas não consigo. Eu disse, olha, com certeza tu está convertido, porque o incrédulo não tem essa luta. Eu te garanto que o incrédulo peca sem nenhum problema. Mas quando nós começamos a caminhada com o Senhor, começa a luta. Só que Deus não quer que nós fiquemos lutando a vida toda com o pecado. Ele quer nos dar vitória, uma vida de vitória, uma vida espiritual. Até que nós vamos chegar naquele ponto que eu falei do capítulo 12, onde nós vamos nos oferecer por inteiro, espírito e alma e corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Bom, se Romanos tem esse desenvolvimento da salvação, o evangelho todo explicadinho aqui no livro, então nós podemos pensar assim, se estão falando de homem espiritual e há um desenvolvimento da salvação, do evangelho, então eu preciso ler a palavra muito, eu preciso orar muito, eu preciso jejuar, preciso fazer a obra de Deus, preciso cuidar de vidas, e então eu serei um homem espiritual. Será que isso é causa ou consequência da vida do Espírito em nós? Por isso nós precisamos então entender o que Deus quer nos falar nesses dias. E eu não estou dizendo que ter a leitura da palavra, ter uma vida de oração, de jejum, não é importante para Deus. É claro que isso é importante. Mas um novo convertido, alguém que nasceu de novo, no seu primeiro dia da nova vida, ele vai olhar essa palavra e vai dizer, eu quero me alimentar disso aqui. Ele começa a orar, ele nem sabe o que dizer. Por quê? Porque entrou vida. E essa vida conduz ele a se alimentar daquilo que é espiritual. Então, o homem espiritual não é um programa, não é algo que nós possamos desenvolver a partir de tarefas, de coisas assim. Mas é a presença do Espírito que vai gerar algo em nós. Qual é a essência de uma vida espiritual? O que é para Deus um homem espiritual? Bom, o texto que nós lemos aqui usa várias vezes a palavra filhos. E o versículo 14 em especial diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o primeiro ponto a nós colocarmos aqui é que o homem espiritual é filho de Deus. E está bem, nós precisamos ser filhos de Deus para sermos espirituais. Eu preciso nascer do alto, nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos, para ser um homem espiritual. Mas não é qualquer filho. O Evangelho de João tem um texto que é muito conhecido nosso, tá? João 1,12, que diz assim, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
A palavra filhos, ali em João 1,12, no grego, é uma palavrinha chamada, que você já deve ter ouvido falar, que é teknon. Teknon é a raiz de técnica, é aquilo que eu faço, eu gerei. E assim é o filho que nós geramos. Um bebezinho, quando nasce, né? O pai, todo orgulhoso de ser o meu filho, né? Às vezes nós vamos lá para a maternidade, olhando naquele vidro, e tentamos achar uma característica do pai, né? Pobre da criança, está toda ali amassadinha, né? E a gente já tenta ver se o olho, o nariz, a boca, o que parece com o pai ou com a mãe. Se tem um avô por perto, pior ainda. Mas assim são os nossos filhos e netos. Nós geramos, ele é a nossa imagem. Teknon é um filho gerado por Deus, mas dentro do contexto de paternidade e filiação, Teknon se refere a um filhinho pequeno, a uma criança, ainda imaturo, um bebezinho. Por exemplo, quando João, lá na sua primeira carta, diz filhinhos, a palavra ali é teknon, com pequena mudança porque é o diminutivo, né? Não é só pequeno, mas é bem pequenininho, filhinhos. É carinhoso, João está falando ali, mas é a mesma raiz, a mesma palavra. Agora, quando, por exemplo, nós vemos o Pai se referindo a Jesus logo depois do batismo, ele diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No português também é filho, mas no original grego é outra palavra. É uma palavra que denota maturidade, é huios, H-U-I-O-S, né? Huios. Então, quando somos regenerados, nascemos do alto, somos filhinhos, teknon. Mas o Senhor quer nos levar à condição de filhos maduros, huios, como Jesus, que é o filho que agrada ao Pai. Então, segundo ponto, homem espiritual é filho, mas não qualquer filho, um filho maduro, filho maduro. Vamos indo. E esse texto que nós temos aqui tem as duas palavras. Por exemplo, quando diz ali, versículo 16, por exemplo, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos teknon de Deus, somos filhos de Deus, porque nascemos dele, somos gerados por ele. Mas o 14 que nós lemos, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são huios, filhos maduros de Deus. Então, o homem espiritual é filho e filho maduro. E como nós chegamos nesse estágio de filho maduro? Ou o que é ser maduro? O que eu quero dizer com ser um filho maduro? Porque nós podemos pensar assim, bom, eu nasci criança, uma criança vai se desenvolvendo, cada dia vai crescendo, em algum momento ela chega à idade adulta. A maturidade na palavra não tem a ver com tempo apenas. O tempo é instrumento nas mãos de Deus para nos amadurecer. Mas eu posso passar 40 anos no deserto, como o povo de Israel, e não ser um filho maduro. A maturidade tem a ver o quanto nós somos semelhantes ao Pai. E o Espírito Santo vai formando a imagem de Cristo em nós, porque Cristo e o Pai são um. Ele disse, vocês me pedem para mostrar o Pai, mas vocês viveram comigo todo esse tempo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então o Espírito Santo forma Cristo em nós, porque Cristo é igual ao Pai e nós somos feitos a sua, agora não apenas a sua imagem, mas a sua semelhança, temos o seu caráter. Então huios não tem a ver com a maturidade ou com o tempo, mas com a maturidade no sentido daquilo que nós pensamos, dos nossos valores são iguais. A mente é a mente de Cristo. É isso que o Espírito Santo vai formando em nós. A palavra tem uma figura interessante, né, que fala da árvore e dos frutos. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Quando nós pegamos, agora está chegando o inverno, vem a laranja, bergamota, os cítricos, né, vão amadurecendo, pelo menos aqui no sul, e nós pegamos uma fruta gostosa, nós dizemos, puxa, essa árvore é boa. O fruto tem as características da árvore. Por isso a palavra diz, quando o fruto é bom, quando a árvore é boa,
o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto é mau. Agora, olha só interessante, Colossenses 3, Paulo vai falando de algumas coisas que caracterizam aqueles que não estão em Cristo, que são incrédulos. E ele diz, vocês não devem praticar isso. E ele lista uma série de coisas. Aí no versículo 6, se eu não me engano, Colossenses 3,6, ele diz assim, porque é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Qual é a palavra ali de filhos? Ruiós. Aí você vai dizer, mas ruiós não é filho maduro? Sim, nesse caso é um filho maduro da desobediência. Ele tem a imagem do seu pai, que é por natureza mentiroso, desobediente, independente de Deus, que é Satanás. Então, ruiós é filho maduro porque ele é a semelhança do pai. O seu caráter é igual ao pai. Não tem a ver com o tempo, já falei, embora o tempo seja contribuição. Um detalhe interessante é o seguinte, entre os judeus e também entre nós, existe uma idade onde se vira a chave, se sai do estágio de criança para a idade adulta. Nos judeus era aos 12 anos. Nós ganhamos a emancipação aos 18 anos. A partir dos 18 eu posso gerir a minha vida, isso é o que diz a lei brasileira e em vários outros países é assim. Lá entre os judeus era aos 12. Até tem uma situação interessante. Vocês lembram quando Jesus curou um cego de nascença? E os fariseus vão e procuram os pais dele. Alguns estudiosos dizem que provavelmente ele era um rapazinho. Por isso que os fariseus foram nos pais. O que os pais disseram? Ele tem idade, falem com ele. Ou seja, ele já é emancipado. Ele já tem idade adulta. Não sei que idade ele tinha, mas com certeza mais de 12 anos ele tinha. Porque isso era a prática em Israel. Nós é aos 18 anos. Aos 18 anos, um filho, ele já é dono do seu próprio nariz, no bom sentido, né? Mas ele pode gerir a sua vida. Jesus, quando fez 12 anos, estava no templo. O que ele estava fazendo no templo? Cuidando das coisas do seu pai. Esse é um filho maduro. Porque quando chega a idade adulta, quando chega a maturidade, ele não vai cuidar das suas coisas. Ele vai cuidar das coisas do pai. Ele se interessa pelos negócios do pai antes dos seus próprios interesses. Agora, voltando ao capítulo 8, tem uma outra palavra que nos ajuda a entender esse processo pelo qual o Espírito Santo nos torna maduros. Está no versículo 15, quando diz assim, porque não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Aqui também a gente vai ter que fazer entender o que Paulo está falando a esses irmãos em Roma. Já adianto para vocês que essa adoção aqui não é a nossa adoção. A palavra adoção no grego é huiotesia, que vem de huios. Então, o que Paulo está dizendo aqui, nós recebemos o Espírito que nos leva à condição de filhos maduros. A adoção para nós é quando a gente pega uma criança que não é nosso filho biológico, genético, né? E tornamos ele legalmente como filho nosso. Isso é adoção para nós. Mas em Roma, e entre os gregos também, mas especialmente em Roma, a adoção era outra coisa. E só Paulo usa essa palavra. Ele usa aqui, ele usa em Gálatas 4, se eu não estou enganado. O texto de Gálatas é praticamente o mesmo daqui de Romanos, e depois em Efésios ele vai usar também. Como funcionava a adoção em Roma? Era muito importante na cultura romana a tradição da família e a continuidade daquilo que um patriarca havia feito, ele passa para o seu filho e passa para o seu filho. Essa continuidade de valores e de propósito da família era passada de geração em geração. E inclusive até dentro da religião deles, né, havia o culto aos antepassados, por isso era importante essa continuidade. Então, quando um pai iria transferir o seu legado a um filho, não só o patrimônio físico, mas todos os valores da família, ele buscava um filho que tivesse a sua mente, o seu caráter, os seus valores. Normalmente,
era o primogênito, porque ele investia naquele filho, mas nem sempre. Se vocês forem olhar na história dos imperadores, muitas vezes eles até adotaram filhos que não eram seus filhos naturais, mas alguém que tivesse a sua mente, o seu caráter, os seus valores. Isso era adoção para os romanos, e é isso que Paulo está falando aqui. Quando nós somos, não pensem, quando a Bíblia fala em adoção, não é a nossa conversão, e saímos do mundo para virmos para Cristo. Aí nós somos tecno, somos filhinhos de Deus. A adoção, segundo o que Paulo diz aqui, é quando ele nos leva para a maturidade. Filhos maduros, homens e mulheres espirituais. Que é isso que nós estamos falando aqui. Quando nós falamos homem espiritual, e aí as irmãs podem entender quando eu digo homem espiritual, estou falando de homem e de mulher, né? Quando nós falamos em homem espiritual, estamos falando em filhos maduros. Então, resumindo até aqui, nessa introdução, fechando essa primeira pergunta, homem espiritual é filho maduro, que é aquele que ama o Pai, pensa e age como o Pai, ele é imagem e semelhança do Pai. Foi o que Jesus disse, ele era assim. E ele disse, se vocês não creem pelo que eu falo, pelo menos pelas minhas obras, porque eu faço as obras do meu Pai. Ele era igual ao Pai em tudo, no que ele falava, no seu caráter e no que ele fazia. Agora, qual é a importância para Deus de sermos filhos maduros? Será que não bastava nós sermos tecno? Coisa boa quando chega um nenenzinho na família, né? Bom, eu não vou falar de novo nos avós, né? Mas quando chega um bebezinho é muito bom, né? Agora eu pergunto, depois de 5, 10, 15 anos, se ele continua bebezinho, alguma coisa não está bem, né? Então Deus se agrada quando nós somos filhinhos, mas Ele quer nos levar à maturidade. E por que Deus quer isso? Qual a importância disso para Deus? Vamos continuar lendo então ali em Romanos, nós fomos até o 17, vamos um pouquinho mais. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruiós, filhos maduros de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a ruiotesia, a adoção de filhos, a maturidade, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quando Deus criou todas as coisas, Ele tinha um propósito, que nós chamamos um propósito eterno. E esse propósito passava pela criação de filhos que eram a imagem de Deus, a sua aparência, como uma criancinha, um tecnon, mas que também desenvolveriam a sua semelhança, o seu caráter, filhos maduros. Nós sabemos que o pecado interferiu nesse processo e o homem se separou de Deus. E não apenas o homem sofreu com essa separação, mas toda a criação sofreu. Toda a criação foi afetada. Gênesis diz que a terra passou a gerar espinhos e abrolhos. Eu nem sei o que é abrolho, mas não deve ser uma coisa boa. Espinho eu sei que não é. Doenças, enfim, uma série de coisas que são consequência do pecado. E o pior, havia um veredito de Deus sobre o homem, dizendo que se ele comesse daquela árvore, morreria. E isso aconteceu de fato. Mas não só o homem sofreu, a criação sofreu. A morte atingiu toda a criação. Antes mesmo de Adão e Eva morrerem, a morte já ocorreu em relação a um animalzinho. Porque eles viram que estavam nus e Deus cobriu eles, diz a palavra, com uma pele. Bom,
A pele pressupõe que algum animal foi morto para que aquela pele pudesse ser colocada sobre Adão e Eva. Talvez um cordeirinho, já anunciando a morte do cordeiro, não sei, mas o fato é que a criação geme e suporta angústias, aguardando a redenção e a manifestação dos filhos de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, ressuscitou e completou a sua obra, Ele garantiu a plena redenção de toda a criação. Não só nossa, até a terra e os céus um dia passarão e nós vamos ter novos céus e nova terra. A obra de Cristo foi suficiente? Sim, isso está garantido, está consumado, Ele diz, está pago o preço. Mas por que nós não vemos ainda isso? Por que a natureza ainda geme e suporta angústias? Por que nós gememos também, como diz o texto? Porque hoje é o tempo em que o Espírito Santo, a partir da obra de Cristo, vai nos levar à condição de filhos maduros. E Paulo está dizendo aqui em Romanos que o dia que ele conseguir esse objetivo, todas as coisas se encerram. Sabe, irmãos, aqui eu vou dizer algo que é uma crença minha, você não precisa concordar com isso. Nós focamos na vinda de Cristo em cima de fatos que nós estamos vendo, são sinais que estão aí. E às vezes calculamos dias, horas, anos e tal, né? Mas sabe que me chama a atenção que os olhos de Deus não estão postos nas coisas. Ainda que Ele saiba o dia, ainda que Ele tenha pleno conhecimento, os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre os seus filhos, aguardando que nós sejamos filhos maduros. Porque quando isso acontecer, como ele disse, como Paulo diz lá aos Filipenses, a obra que ele começou, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Quando isso acontecer, o Senhor vem. Pedro diz que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como é que a gente faz isso? Como é que eu apresso a vinda de Cristo? Me tornando filho maduro. Essa é a importância. É isso que Deus quer falar conosco. Mas enquanto isso não acontece, dor, sofrimento, gemidos. E aqui uma observação prática. Aonde há dor e angústia, aonde há sofrimento, falta maturidade. Pode ter certeza. E eu digo isso depois de anos de vendo situações que a gente olha e diz assim, como pode? Eu não estou falando dos outros, tá? Estou falando de mim. Mas também, às vezes a gente vê outras situações. Depois de tantos anos, depois de tantas coisas com Deus, tanta imaturidade, gera dor, gera angústia, gera um gemido. Na criação, diz Paulo, né? Mas gera em nós também, às vezes nem a gente se aguenta. Senhor, de novo, eu queria estar livre disso. Eu não queria mais mirar, mais fazer esta coisa que me atormenta, mas volto a fazer. A boa notícia é que não é só a natureza que geme e não somos só nós que gememos. Tem um terceiro gemido nesse texto. Na sequência, o que diz? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo lá dentro deseja nos levar à condição de filhos maduros, nos tirar do sofrimento de um viver na carne que não agrada a Deus e que não agrada a nós mesmos. É a luta de Paulo ali em Romanos 7. O Senhor quer nos tirar disso. Às vezes, o sofrimento até ajuda, né? Especialmente para quem é vítima na situação. Deus usa, às vezes, situações assim e vai moldando o caráter de Cristo, mas o objetivo dele não é que nós soframos. O objetivo dele é formar o Senhor Jesus em nós. E quando o Espírito Santo vai trabalhando, mesmo no meio do sofrimento, ele vai nos mostrando que, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, independente da situação, eu posso ter certeza que nada vai me afastar do amor de Cristo. Versículos 29 a 31, se eu não estou enganado, na continuação do texto. Nada. O que pode me afastar do amor de Cristo? Eu vivo no meio das situações acima dos problemas.
Esse é a vida do filho maduro. No retiro de jovens, sem ser esse agora de verão da primavera passado, mudou os nomes, né? Antes a gente dizia retiro de carnaval, agora retiro de primavera, retiro de verão. Então, no retiro de setembro do ano passado, esteve aqui entre nós o nosso amado irmão César Coneglian, e no meio daquele retiro o Senhor trouxe uma mudança, um pouco de direção, e ele foi muito sensível àquilo que o Espírito estava falando através de alguns irmãos, e ele foi focando num ponto específico, que eu fiquei surpreso. Era uma situação de sofrimento e de tristeza para muitos jovens que estavam ali no retiro. E Deus fez algo tremendo naqueles dias ali. Mas teve um evento que me chamou a atenção, porque num dos momentos em que a palavra foi mais assim, enfrentando essa situação, uma moça que estava atrás, eu não vi quem era, mas uma irmã começou a orar em línguas, num misto de choro, gemido e clamor, que eu nunca tinha visto. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto daquela forma assim. E o César disse assim: olha, irmãos, Deus está me dando a interpretação dessa palavra. E ele disse bem assim: é como um gemido do Espírito. O Espírito Santo está gemendo e dizendo isso, porque Ele tem interesse, Ele está empenhado em formar em nós a imagem de Cristo. Por isso é importante para Deus que nós sejamos homens e mulheres espirituais, filhos maduros, Agora, se temos a obra completa de Cristo, se temos o Espírito Santo em nós que vai trabalhando e vai nos formando a imagem do Filho, nós podemos pensar, bom, é só aguardar, é só uma questão de tempo e talvez algumas experiências e algum estudo e dedicação, e nós vamos nos tornar filhos maduros. Eu já disse que não é pelo tempo, né? Há uma cooperação nossa. Mas há uma outra pergunta: por que nós estamos trazendo esse assunto nesse retiro? O que Deus tem falado a nós e que nós precisamos trazer para os irmãos com respeito ao momento que nós estamos vivendo e a nossa situação como igreja no mundo todo, e nós fazemos parte dessa igreja? O desejo de Deus é que todo o seu povo seja maduro. Mas, irmãos, nem todos chegaram nessa posição ou estão caminhando nessa direção. Há alguns alertas do Senhor para nós, porque muitas coisas nessa caminhada podem ser tropeço e impedir a ação do Espírito Santo em nós. A continuidade do capítulo 8, na continuidade do capítulo 8, Deus começa a falar da história de Israel. Lembra que ele escreveu a carta aos romanos, mas havia naquela igreja muitos judeus, e havia problemas entre eles por causa dos costumes do judaísmo. Paulo então fala do evangelho e fala para gentios, especialmente, né? Ele fala no contexto dos gentios, mas quando chega no capítulo 9, ele busca da história de Israel algumas coisas para dizer para esses irmãos: vocês já se converteram, já nasceram de novo, passaram pelo batismo, sabem que o segredo de vencer essa luta é viver no Espírito, mas cuidado. Nós precisamos olhar para a história de Israel para saber que algumas coisas podem nos impedir de completar essa carreira e até podem nos fazer retroceder. O que Paulo diz no capítulo 9? Digo a verdade, em Cristo não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence o quê? A adoção, huiotesia. Assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Vamos dar uma paradinha aqui. O que Paulo está dizendo?
Deus queria em Israel ter o povo que ele desejava. Ele queria transformar aquele povo num povo maduro, no seu povo, no seu reino de sacerdotes. Esse era o desejo de Deus para Israel. Por isso tem os patriarcas, tem a lei, tem o culto, as promessas, tudo estava com aquele povo. Mas nós sabemos que isso não aconteceu dessa forma. E por que não aconteceu? Por que falhou? O problema estava em Deus? É claro que não, né? É o que Paulo diz ali. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Guardem esse nome que nós vamos falar muito nele, Esaú. Quem era Esaú? Nós sabemos que o povo de Deus rejeitou aquilo que Deus havia proposto para eles, né? Nós podemos dizer que foi uma rejeição coletiva. Claro que nem todos rejeitaram, mas como nação, como povo, eles rejeitaram o andar com Deus. O Eduardo leu aqui no início o texto sobre os caminhos, né? Que Deus mostrou a Moisés os seus caminhos, mas o povo de Israel não compreendeu os caminhos de Deus. Rejeitaram, não andaram com Deus. E o texto cita ali os patriarcas, Abraão, cita Isaque, mas ele menciona um evento que aconteceu com os filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, nasceu um pouquinho antes de Jacó, mas o suficiente para ser considerado o primogênito. Só que ele não deu continuidade àquilo que começou com Abraão e com Isaque. Deveria ser assim: Abraão, Isaque e Esaú. Mas como é que está na Bíblia? Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque Esaú desprezou, rejeitou a continuidade do propósito que Deus havia estabelecido para seus pais, para seu pai, para seu avô. Se há uma rejeição coletiva, há também uma rejeição pessoal. Mas nos dois casos, o motivo foi o mesmo. Agora, para entender um pouquinho sobre esse aspecto da história de Israel, nós precisamos dar um pulinho no livro de Hebreus, que é onde conta a história de Israel. O livro de Hebreus, assim como o Romano, também descreve o processo de desenvolvimento do Evangelho e da salvação, mas ele tem como pano de fundo a história de Israel. Se Romanos foi escrito para os gentios, o livro de Hebreus foi escrito para cristãos que tinham a descendência de Abraão, eram hebreus, como o nome diz, né? E por causa da história de Israel, por causa da rejeição de Israel, além do livro de Hebreus escrever o desenvolvimento da salvação, e ele fala isso, né? Ele fala essa tão grande salvação que vocês receberam, depois ele vai falar sobre batismo, sobre arrependimento, sobre um crescimento, até chegar ao ponto em que nós temos o Santo dos Santos aberto e podemos entrar no Santo dos Santos. Então há um desenvolvimento da salvação no livro de Hebreus. Mas, como ele puxa a história de Israel, e o livro de Hebreus são de fato advertências para aqueles irmãos, ele vai falar também num caminho de afastamento. E esse caminho de afastamento no livro de Hebreus vai ser explicado através de 5 advertências. A primeira é, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, né, adverte sobre a nossa negligência quanto a essa tão grande salvação. Está no capítulo 2, quando nós não somos zelosos, recebemos algo de imenso valor, por graça, de graça, por fé, a salvação. Mas se somos negligentes, nós começamos a nos desviar e nos afastar do Senhor. Logo em seguida, eu já não creio mais.
em algumas coisas, já começo a duvidar. Ou ainda que eu diga com a boca que eu creio, de fato eu não creio. E eu começo a desobedecer aquilo que Deus quer. É a segunda advertência quanto à incredulidade e desobediência no capítulo 3. A terceira advertência fala da imaturidade, capítulos 5 e 6. Vocês já deviam ser mestres, mas ainda estão lá patinando no começo da caminhada. Continuam do mesmo jeito. Bebezinhos, tecno. Não conseguem nem andar nos fundamentos. E a próxima advertência, já no capítulo 10, é: se eu fui negligente, incrédulo, desobediente, não saí do ponto zero, a tendência é que eu vá retrocedendo. E aí agora, capítulo 10, é uma advertência contra o pecado deliberado. É uma vida de pecado. Não mais tropeços aqui e ali, mas é comum viver no pecado. É uma situação tão ruim essa, que muitos chamam esse estágio de apostasia, abandono da fé. Está no capítulo 10. É aquela pessoa que está frio, né? Distante do fogo, distante do calor, distante da fonte de vida que é Deus. Só que tem uma quinta advertência que é ainda pior. O que é pior do que a apostasia, né? Lembra lá em Laodiceia: antes fosses frio, mas porque és morno. A quinta advertência é sobre a indiferença. Deus não importa mais. Não tem mais importância isso para mim. É indiferente. E o exemplo usado, isso está no capítulo 12, é exatamente Esaú e Jacó. Olha lá. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 14. Depois Marta pediu para repetir as 5 advertências, né? No capítulo 12, então, versículo 14 de Hebreus, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra do que a Samanta falou aqui no início? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado, ou cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem, observe agora, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que fato é esse que o livro de Hebreus menciona? Nós não precisamos abrir lá no livro de Gênesis, mas Esaú, que era o primogênito, nunca quis saber de Deus e nem de dar continuidade àquilo que Deus havia falado para Abraão e Isaque. Ele desagradava os seus pais e nesse dia ele chegou para Jacó. Ele vinha ele estava caçando, vinha cansado, com fome, e Jacó estava fazendo lá, não sei se era um churrasco, um carreteiro, alguma coisa com cheirinho muito bom. Pensa alguém cansado, com fome, e vem aquele cheirinho assim, né? Eu nem vou falar muito, que já são 15 para as 11, mas assim chegou Esaú naquele lugar. E Jacó, que com todas as suas encrencas internas, Jacó queria, havia um desejo lá dentro, no interior de Jacó, de ser a continuidade da promessa dada a Abraão e a Isaque. Tanto, fazer uma pontinha aqui, né? Tanto é assim, que lá adiante, quando Jacó foge do seu irmão, não aqui nesse evento, mais adiante, quando ele diz lá que ele rouba a bênção, ele foge, né, com medo do seu irmão, aí ele dorme, põe a cabeça em cima de uma pedra, e num sonho Deus mostra para ele uma escada, onde anjos subiam e desciam. Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, eu estou aberto para ti, eu quero ter comunhão contigo. E repete a promessa que havia dado a Abraão, não é? Então Jacó tinha no coração o desejo de ser a continuidade, mas Esaú não. E Esaú trocou tudo isso por um prato de comida. Olha só.
Que troca, né? Rejeitou a Deus. E a palavra diz que assim como ele rejeitou a Deus, Deus também o rejeitou. Agora, esse evento, eu disse que há uma rejeição pessoal e há uma rejeição coletiva. Assim como Esaú rejeitou a Deus, o povo de Israel também rejeitou a Deus. E a continuidade do texto de Hebreus 12 vai falar desse outro fato. Olha lá, versículo 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Que evento é esse, irmãos? Que evento foi esse que foi, na verdade, um divisor de águas na história de Israel? Esse evento está descrito lá no livro de Êxodo, capítulo 19, que é quando o povo chegou diante do Monte Sinai. Vale a pena nós lermos rapidamente alguns versículos ali de Êxodo 19. Se não quiser, não preciso abrir, eu vou lendo aqui. Diz assim, Êxodo 19: no terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas da águia, e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. Não é a mesma coisa que Pedro diz lá no capítulo 2:9? Reino de sacerdotes. Como eu disse antes, isso estava reservado para Israel. Esse foi o chamado de Deus para Israel ali no Monte Sinai. Aí vocês vão me dizer, mas o Monte Sinai é onde eles receberam a lei. De fato, porque a lei expressa a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita. Mas Deus tinha também a forma e o poder para cumprir a lei, que era a presença dele no povo, ou no meio deles. Olha lá, versículo 10. Pula ali para o versículo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o Senhor, a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. E aí Deus vai dando algumas instruções, dizendo que até esse momento eles não deveriam subir ao monte, mas depois eles eram para estar na presença de Deus. Esse foi o chamado, na presença de Deus, para todo o povo. Aí eu pergunto para vocês, eles subiram o monte? Não, a palavra diz que não. Aliás, o próprio texto na continuidade, Deus vai dizer para Moisés no terceiro dia: não deixa o povo subir. Se eles subirem, eles vão morrer. Ora, se Deus tinha dito, consagre o povo durante os 2 dias para que no terceiro eles venham a mim, significa que o povo não se consagrou, não se santificou. E não é que eles deveriam ser perfeitos, mas Deus deveria ser aquilo que estava no coração deles como o mais importante. Isso é santificar a Deus no meu coração. Deus esperava uma resposta positiva do povo, assim como esperava de Esaú. Mas tanto quanto Esaú, que rejeitou a Deus, o povo também o rejeitou. Isso está dito em Êxodo e está dito lá em Hebreus. Agora, vamos entender um pouquinho que momento é esse na história de Israel, que é um momento extremamente importante. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas aqui parece que a história de Israel se distanciou do caminho que Deus havia estabelecido para eles.
O livro de Hebreus, como eu disse, fala para os judeus e começa lá dos patriarcas, né? Havendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, todos os seus antepassados. Começar de Abraão. Depois, essa família, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, né? 12 famílias, não mais uma, mas 12 agora, entram no Egito. Vivem no Egito por um tempo até que são escravizados no Egito. E depois de muitos anos e alguns séculos, eles começam a clamar por libertação. Deus ouve esse clamor, manda Moisés, eu não vou entrar nos detalhes, vocês conhecem a história, né? Mas Deus manda Moisés para libertar o povo e Moisés vai ao faraó e diz, deixa meu povo ir. E o faraó diz, não. E aí vem primeira praga, segunda, terceira, 9 pragas, 9 sinais que são pragas sobre o povo do Egito. E o faraó não cede e o povo continua escravo. Até que, num determinado momento, Deus chama Moisés, está lá em Êxodo 12, e diz, Moisés, só mais um sinal, e eles vão sair livres. Por isso, vocês vão considerar, a partir de agora, esse momento como sendo, todos os anos vocês vão marcar aqui o início do ano. Esse será o primeiro mês do ano, porque eu vou fazer coisa nova entre vocês. O que Deus estava falando é que o anjo da morte passaria com juízo sobre o Egito, e a ordem dada por Deus a esse anjo era liquidar todos os primogênitos, tanto dos egípcios quanto dos hebreus. Isso nós às vezes nos escapa esse detalhe. Por que Deus queria liquidar com todos os primogênitos? Porque havia um decreto desde lá do Gênesis dizendo que se comêssemos da árvore do conhecimento, nós morreríamos. Deus estava dizendo, eu vou encerrar essa história de pecado. Isso vai encerrar através da morte de um cordeiro. Porém, se nós pegarmos o sangue desse cordeiro e colocarmos na porta da nossa casa, os primogênitos daquela casa serão poupados. É por isso que Deus diz depois que os primogênitos de Israel eram dele. Havia até um sacrifício substitutivo pela vida dos primogênitos. Ali Deus encerrou a história de Adão. Ali Deus decretou o fim da raça de Adão e começou uma nova raça. Por isso que Jesus é o último Adão e o segundo homem. Ali começou uma história nova. No dia 14 do primeiro mês. Aquele cordeiro foi morto, alimentou a família, e aonde havia o sangue na porta, o primogênito foi poupado. Não importa se a casa era de hebreu ou de egípcio. Eu não sei se algum egípcio passou sangue, né? Mas se passou, foi poupado. Porque não era a herança genética, mas era o sangue que poupou a vida daqueles homens. E foi essa geração que depois entrou na Terra Prometida, ou seja, uma novidade de vida. Então, é claro que esse momento fala da morte de Cristo. É uma sombra, é um tipo, aponta para a morte de Cristo, o Cordeiro. Eles saíram dali, naquele dia, no dia seguinte, e foram em direção ao deserto. Mas ainda estavam dentro do Egito, ao alcance de Faraó, e o Faraó resolveu ir atrás. E aí Deus propõe um segundo momento importante na vida de Israel. Eles deveriam cruzar pelas águas. Isso nos lembra do quê? Do batismo. Porque estamos no mundo, mas o mundo não tem mais poder sobre nós. O batismo nos livra das garras de Satanás. Rompe com qualquer coisa que nós tínhamos antes. É por isso que quando João Batista vem e os fariseus queriam entrar na água, eles dizem, mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão se alimentando do velho homem? Cuidado, porque o machado está posto aonde? Na raiz das árvores. Encerra com tudo. Essa é a grande bênção do batismo. E o povo de Israel passou pelas águas. Os egípcios morreram ali, Israel passou para o outro lado do mar com vida. Agora em novidade de vida. Agora eles não eram mais Abraão, Isaque, Jacó ou 12 tribos. Era uma nação. Um povo. E esse novo povo, depois das águas, é que é chamado por Deus para estar com Ele. E eles rejeitam. E a partir desse momento que eles rejeitam, tudo na história de Israel é sombra.
Mas por que o povo rejeita? Se nós formos olhar a continuidade do livro de Êxodo, não vamos fazer isso, mas nós vamos ver, e lá em Hebreus também fala, né, esse nós lemos, no terceiro dia, quando Deus falou que o povo deveria subir a ele, veio fogo do céu sobre o monte. E parece que o monte estava queimando, embora não se desmanchasse. Assim como a sarça, Moisés já tinha visto isso, né? Mas não só o fogo, uma nuvem espessa veio sobre todo lugar onde eles estavam. E eles ouviram trovões e relâmpagos. E eles tiveram o quê? Medo. Medo de se chegar a Deus. Moisés também viu, o texto de Hebreus que nós lemos diz que Moisés viu as mesmas coisas e ficou aterrorizado, né? Não sei qual é a palavra no original, não é uma palavra muito boa em português, mas eu imagino que deveria ser uma cena impressionante, maior do que qualquer filme de Hollywood em 3D, em 4D, uma coisa impressionante, porque não é uma coisa natural, era espiritual, era sobrenatural, e eles tiveram medo. Se amassem a Deus como Moisés, teriam subido o monte. Por quê? Porque João diz que o perfeito amor lança fora o medo. Qual é o medo que eles tinham e que nós podemos ter e que todo ser humano tem? É o medo, em última instância, o medo da morte. O medo da morte. Em outras palavras, o que aquele povo fez foi preservar a sua vida e não se chegaram a Deus. Irmãos, aqui tem mais uma lição para nós. A gente protege o que ama. Se eu amo a minha família, eu vou proteger a minha família. Se um pai vê um filho caindo numa piscina, ele não vai perguntar se a água está fria, se a piscina é funda, ou ele vai pensar, puxa, eu não trouxe um calção para trocar, para não molhar essa roupa. Ele vai se jogar na água para salvar o filho, porque ele ama aquela criança, não é? Pelo menos deveria ser assim, né? Hoje o amor de pai já anda tão complicado, né? Mas entre nós amamos nossos filhos. E mesmo entre as pessoas do mundo, é natural que um pai ame o seu filho, né? Quando isso não acontece, é por causa do pecado. A gente ama o que protege. Se eu amo a Deus, eu me entrego a Deus, mesmo que isso custe a minha vida. Mas se eu amo a mim mesmo, eu protejo a minha vida. Eu lembro sempre nessa situação do encontro de Golias com o povo de Israel. Alguma vez eu li, não lembro onde, que naquele momento o exército de Israel era muito superior em número e capacidade bélica do que os filisteus. Por isso eles vinham vencendo, mas o principal, na verdade, era a bênção de Deus sobre eles. Mas naquele dia, os filisteus tinham uma arma secreta. Tinha alguns gigantes. Eu acho que eram 4 ou 5, né, que a Bíblia menciona, mas um deles, chamado Golias, foi lá para a frente de todo mundo e desafiou Saul. E disse, eles sabiam que no coletivo eles iam perder. Então ele foi lá e disse assim, ô Saul, tu que é valentão aí, que falam que tu é um rei poderoso, vamos lutar, nós dois. Se tu venceres, nós vamos ser escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E Saul o que fez? Teve medo, preservou a sua vida. E Golias no segundo dia já voltou blasfemando contra Deus e contra o povo, dizendo, vocês são covardes, o Deus de vocês não tem valor nenhum. E assim, eu estou usando as minhas palavras, né? Mas ele foi blasfemando, ele foi afrontando a Deus e o povo de Israel. E assim como Saul, todos os outros, inclusive os irmãos de Davi, não quiseram lutar com Golias. Porque tinham medo de perder a sua vida. Medo, de novo. Aí chega um menininho franzino, um adolescente talvez, e ouve as mesmas coisas que todo dia Golias repetia. E ele fica assustado. Não com Golias, mas com a reação de Saul, dos seus irmãos, de todo o exército. Eu imagino Davi olhando para eles e dizendo, como assim?
Ele está afrontando Deus. Ele está dizendo que Deus é isso, é isso, é isso. Nós não vamos fazer nada. E Davi, que não amava a sua própria vida, foi na defesa da honra e do nome de Deus. Por isso Davi é o homem segundo o coração de Deus. Com todos os seus erros, com todas as suas falhas, ele amava a Deus mais do que tudo. Quando Jesus fala para os discípulos, ele disse: alguém vem a mim e não ama mais, e não me ama mais do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, está em Lucas 14, né? E até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. No Sinai, no meio do povo de Israel, faltou amor e sobrou medo. Do que eles tiveram medo? Já dissemos, né? O fogo, a nuvem, os trovões. Agora é interessante porque essas coisas têm uma simbologia. O fogo na Bíblia, relacionado a Deus, né? Ele fala de purificação, de santidade. O próprio texto aqui de Hebreus 12 vai dizer que no finalzinho, Deus é fogo consumidor. Consome tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é falho. Tudo que não agrada a ele é consumido pelo fogo. Por que o medo de chegar para o fogo, então? Porque quando nós nos achegamos a esse Deus que purifica todas as coisas, nós podemos perder algumas coisas que nos agradam. Talvez coisas que construímos durante anos. Mas diante do fogo de Deus, eu vou descobrir que é madeira, feno e palha. E por medo, nós não nos chegamos a Deus. A outra coisa que colocou medo nos hebreus foi a nuvem. Fala que era uma nuvem espessa. Eu imagino, né? Quando a gente anda assim na neblina, agora no inverno é mais comum, já é complicado dirigir. Agora imagina andar no meio de um cúmulus nimbus. Se alguém já passou de avião por meio de uma nuvem, né? Sabe que é uma situação um pouco delicada ali, né? O Ion não, porque ele já está acostumado com isso. Mas a nuvem fala de fé. Por que de fé? Me chama a atenção que quando Deus diz que ia guiar o povo pelo deserto, ele fala de duas coisas. De noite, uma coluna de fogo. É isso, né? Me corrija se eu estiver errado. De noite é coluna de fogo, né? E isso faz sentido, porque no meio das trevas, o fogo ilumina e dá direção. Mas de dia, Deus colocou uma nuvem para que ele seguisse. Aí eu me pergunto, o deserto é o lugar mais seco, não tem umidade. Dizem que, por causa disso, é o melhor lugar para a gente enxergar longe. Parece que até 100 quilômetros o olho humano consegue ver quando não há umidade. Para que uma nuvem? Não seria melhor deixar o povo olhando o deserto e dizer, bom, acho que lá tem água, porque tem algumas plantas por lá, deve ser um oásis, então vamos lá. Mas não, Deus colocou uma nuvem. E ao invés de levar eles para um oásis, levou para um lugar onde as águas eram amargas, para que Deus ali mostrasse a sua misericórdia e transformasse a água em doce. O que o povo fez? Murmurou, como fez os 40 anos. A vida por fé é assim. Muitas vezes nós andamos no meio da nuvem, mas eu preciso confiar que Deus está na frente. Eu não vejo o que está lá na frente, mas eu confio. Se Deus está me guiando por aqui, pode estar tudo fechado, mas eu vou por aqui. Agora, se eu tenho medo de andar dessa forma, eu não vou me chegar a Deus. Porque Ele pode me levar para um lugar que eu não quero. Eu já tenho toda a minha vida traçada e planejada. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ter tantos filhos, eu já tenho tudo planejado e Deus pode me surpreender se eu andar por fé. A terceira coisa fala de relâmpagos e trovões, e relâmpago e trovão na Bíblia sempre fala de juízo. Existe um juízo que ainda não veio, né, que é o juízo final, quando o Senhor se mostrará como relâmpago que sai do Oriente
se mostra no Ocidente, porque ele vem para juízo. E todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É momento de juízo. Mas enquanto isso não acontece no mundo todo, o Senhor vai exercendo o seu juízo sobre nós. Não para condenação, mas Ele vai dizendo, aqui não, aqui sim. Ele vai dirigindo a nossa vida. E nós temos que estar atentos à voz do Senhor. E muitas vezes o Senhor vai dizer, isso eu não quero na tua vida. Mas Senhor, isso não é pecado, é lícito, é tão agradável. Deus vai dizer, mas eu não quero. Ele vai trazer juízo, nesse sentido, Ele vai trazer juízo sobre determinadas coisas na nossa vida. Se nós temos medo do juízo de Deus, nós não nos achegamos a Deus. Essa semana aconteceu um fato comigo que eu experimentei exatamente isso. Nós estávamos num momento com outros irmãos e estava comigo um casal e eu fiz uma brincadeira com eles. Brincadeira singela, simples, nada demais. E terminou a festa, fui para casa. No outro dia, eu estava lendo assim, meditando um pouco nessa palavra e Deus me fez ver de novo aquele momento. E só que é como se eu estivesse de fora e eu vi aquela situação. E eu ouvi o que eu falei e eu me dei conta que a brincadeira que eu fiz com eles tocava em algo que era muito angustioso para aquela família. Um momento de dor que eles passaram alguns anos atrás. E eu pensei, puxa, primeira coisa, né? Dei um furo, o que é muito comum em mim, infelizmente. Mas o Espírito Santo me falou algo mais. Ele disse, eu não fiquei satisfeito. Porque naquela família, naquele momento, eu estava agindo. Tu não podia ter feito essa brincadeira. E eu pedi perdão para o Senhor e imediatamente procurei aquele casal e pedi perdão para eles. E eles disseram, fica tranquilo, está perdoado, mas olha, só para tu ficar tranquilo, não nos ofendeu, não tem problema nenhum. Por que ele disse? Porque é um homem maduro. Porque tu foi tratado pelo Senhor, porque foi amadurecido pelo Senhor. Mas a questão era minha com Deus. O Senhor veio com juízo sobre mim, uma disciplina para me tornar mais parecido com Cristo. Agora imagina se eu não escuto isso, ou se eu escuto e desconsidero o que o Senhor está falando. Muitas vezes, irmãos, por medo, nós deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para nós. E foi o que fez o povo de Israel. A partir daí, tudo é sombra na história de Israel, né? Porque sombra é aquilo que aparece quando a gente está longe da luz. Se eu estou meio-dia debaixo do sol, não tem sombra nenhuma, né? Mas se eu estou longe, aí já tem aquela sombra que vai aumentando ao longo do dia quando o sol se afasta. A lei que foi dada a Israel ali no Sinai, que era a vontade de Deus, foi entregue, mas eles não tinham força, não tinham poder para cumprir a lei. O povo que era para ser uma nação de sacerdotes, não exercia mais esse sacerdote, mas apenas uma das tribos, passou a ser tribo sacerdotal. O templo, que seria todo lugar onde estava o povo, passou a ser um tabernáculo. Tudo agora era sombras, não mais a realidade. Isso foi na história de Israel, até que isso se tornou realidade em Cristo e na igreja. Agora, se isso se tornou realidade na igreja, e nós estamos aqui dando um alerta para nós como igreja, qual é o fato que corresponde àquele momento em que o povo está diante do Monte Sinai? Qual é o fato? Nós falamos que a morte do cordeiro lá, ainda no Egito, simboliza a cruz. Depois o batismo, na passagem pelo Mar Vermelho. Qual é o fato da história da igreja que está ligado aqui a esse momento diante do Sinai? Qual é a festa? Esse é um momento importante na história de Israel. Qual é a festa que eles comemoravam todo ano, lembrando aquele momento ali? Alguém sabe? Não? Então vamos fazer uma conta matemática. Êxodo 12, não precisam abrir, diz que o cordeiro foi morto no 14º dia do primeiro mês. O mês de Israel tinha 30 dias. 30 menos 14 dá 16. Me ajudem na matemática. Segundo mês, mais 30 dias, dá 46.
Aí no capítulo 19 diz assim, no terceiro mês, no primeiro dia do terceiro mês, dia de número 47. E Deus fala para Moisés, daqui a 3 dias vocês vão vir a mim. O que acontece no dia 50 depois da cruz? O Pentecostes. Esse evento diante do Monte Sinai equivale ao Pentecostes. O que é o Pentecostes? Nós vemos o Pentecostes e pensamos em dons e manifestação do Espírito, e também, isso houve lá, línguas de fogo, olha só a simetria, né? Línguas de fogo e tudo mais, tudo isso está dentro do Pentecostes. Mas o Pentecostes é muito mais do que isso, é muito mais amplo, porque é a presença de Deus nos seus filhos, dentro de nós. Foi o que Jesus disse para os discípulos antes da cruz, lá em João 16. Ele disse, vocês estão tristes porque eu estou dizendo que eu vou para a cruz? Mas é preciso que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, vocês não vão ser livres. E eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. E quando Ele vier, Ele não vai estar mais como uma pessoa que caminha no meio de vocês. Ele vai estar em vocês. E eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de vocês. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Aquilo que Israel rejeitou, a igreja recebeu. Nós, como igreja, recebemos. Agora, essa presença de Deus está na sua igreja. O Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas, se há uma resposta coletiva, e essa foi dada lá há 2000 anos atrás, há uma resposta individual. Assim como Esaú e Jacó também trataram disso de forma individual. Voltando à terceira pergunta, então, que eu fiz, por que trouxemos esse assunto para esse retiro? O que isso tem a ver com o homem espiritual? Irmãos, se nós olharmos para a igreja dos nossos dias, e aqui eu não estou apontando ninguém, nenhum grupo, nenhuma pessoa, mas estou nos incluindo, nós fazemos parte da igreja, eu creio que nós podemos dizer que não é a realidade de toda a igreja uma vida guiada pelo Espírito. Alguns, ou muitos talvez, vivem a realidade de filhos maduros, mas outros ainda precisam experimentar o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo. E o mais assustador é que muitos que já viveram isso, parece que estão retrocedendo. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês lembram, o Senhor nos levou a falar sobre o livro de Malaquias, também no retiro de Páscoa lá na Sojipa. Quem estava lá e lembra disso? Malaquias fala de um tempo na história de Israel em que Deus encerrou o seu trato com aquele povo como nação. Não estou dizendo que Israel foi banido dos olhos, não é isso, tá? Mas aquilo que Deus tinha para Israel como nação, encerrou ali. E vamos entender que momento era esse, né? Nós falamos que a vida de Israel foi sombras, um caminho errante, não o caminho de Deus. Quando algum rei se chegava para Deus, parece que vinha luz sobre aquele povo, né? E eles podiam caminhar mais tranquilos. Mas quando um outro rei vinha que não conhecia Deus, era trevas, e nas trevas a gente tropeça e cai, e assim foi a história de Israel. Eles foram para a Babilônia, para o exílio, e aí voltaram com irmãos que amavam a Deus, com pessoas, né? com israelitas que amavam a Deus, Esdras, Neemias e outros tantos lá. Reconstruíram Israel, que estava destruída, reconstruíram o templo, refizeram os muros, reiniciaram o culto ao Senhor, tudo funcionando como antes, talvez até melhor do que antes. Mas poucas décadas, talvez 20, 30 anos depois, Deus vem através desse profeta de Malaquias e com uma palavra definitiva sobre aquele povo. O que Deus diz? E Deus
É interessante porque depois de Malaquias, Deus não fala mais com esse povo até que venha o Messias. Deus fica em silêncio, são 400 anos de silêncio de Deus até que venha a realidade em Cristo. Parece que realmente ali encerrou aquele assunto. Por isso que Malaquias muitas vezes é apontado como sendo o Apocalipse do Antigo Testamento, né? E alguns irmãos dizem que por causa do contexto da mensagem de Malaquias, ele é mais ou menos como a carta à igreja de Laodiceia. Por quê? Porque o povo achava que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Israel foi reconstruída, o templo foi levantado, o culto a Deus havia todos os dias, todos os sacrifícios, estava tudo aparentemente muito bem, como lá em Laodiceia. Mas Deus que olha lá dentro, não está bem. E é tão interessante que a primeira coisa que Deus diz para eles, não precisa abrir, né? Mas Deus diz assim, vocês não me amam. Primeira coisa. E o povo diz, como assim, Senhor? Como que nós não te amamos? Sabe qual é o exemplo que Deus traz? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Demonstração de que não havia amor no coração daquele homem. Depois assim, vocês não me honram. E eles dizem, mas não te honramos, Senhor. Nós fazemos os sacrifícios todos, né? E Deus diz, vocês dão o resto. Aquilo que é o pior para vocês. Deus não estava interessado com os sacrifícios em si, mas era o coração. Deus não era prioridade para eles, não era relevante na vida daquele povo naquele momento. Quando não há amor, não há honra. A honra que não é fruto de amor é o quê? Hipocrisia. Vocês nunca ouviram aqueles discursos assim, feitos para quem ninguém aguenta mais. Vai, né? Aí quando ele vai, a gente faz aquele discurso de honra. Isso é hipocrisia. Então, quando não há amor, há hipocrisia. E assim agia aquele povo com Deus. Não amava, era hipócrita, dava o pior. Outra coisa que Deus diz para Israel naquele momento, vocês são infiéis. E eles perguntam, mas quando ou de que forma nós somos infiéis contigo? E Deus diz, a infidelidade deles para com Deus se mostrava na infidelidade deles uns com os outros, especialmente na família. Ele diz, vocês estão rejeitando a mulher da mocidade, né? Enfim, problemas familiares e tudo mais. Mais uma lição para nós aqui, irmãos. Aquele que não vive como filho maduro, cheio do Espírito, ele até pode parecer um discípulo, mas os frutos da sua vida vão mostrar que a realidade é diferente. E Deus vê. Às vezes, algumas coisas que nós precisamos intervir na vida de irmãos dessa congregação mostram que falta essa maturidade, porque os frutos estão demonstrando isso. Nas famílias, nos casais, nos filhos e em tantas outras coisas. E eu não estou trazendo aqui, irmãos, nenhuma acusação e nem estou falando como quem está numa posição superior e dizendo eu sou maduro, eu já estou fora disso, não. Eu acabei de contar um exemplo que todo dia o Senhor está trabalhando na minha vida junto com vocês. Porque cada um de nós tem áreas que precisam passar por esse processo de abandonar o que é carnal, o que é da infância, o que é da meninice e ir para aquilo que é espiritual, que é maduro, para que a vida de Cristo se manifeste de forma plena. Não precisamos preservar nossa vida, temos que abraçar a cruz, a vontade do Senhor. Esse é o trabalho do Espírito Santo diariamente na nossa vida. Por isso nós trouxemos esse assunto nesse momento, que é um momento tão importante, porque o Senhor está batendo na porta. Eu mencionei Laodiceia, né? Lá diz que Jesus está batendo na porta. Bater na porta é um sinal, fala de sinais. Jesus está às portas, tudo ao nosso redor está dizendo que Ele está muito próximo. Será que nós vamos abrir? Nós vamos abrir a porta para ter comunhão com Ele? Nós vamos chamar o Senhor para a nossa vida ou nós vamos continuar vivendo como Laodiceia? Qual era a situação de Laodiceia? Pensava que era rico
E Deus disse, vocês são miseráveis, não tem nada. Comprem ouro refinado pelo fogo. Olha o fogo de novo aí, para vocês serem de fato ricos. Achavam que tinham vestes de justiça, mas não tinham nem trapos de imundícia. Eles viviam nus. Achavam que tinham visão de alguma coisa, mas eram cegos. O resumo de Laodiceia é que eles eram mornos. Era uma igreja morna. E o morno não é um meio termo, não é um quase quente. Não existe esse meio termo para o Senhor. O morno é um frio que pensa que é quente. Ele acha que é quente, mas é frio. Por isso que a Bíblia diz, antes fosse frio do que morno. Algum tempo atrás, eu ajudei, não sei se ajudei, eu só assisti, na verdade, porque o trabalho foi do Espírito Santo, mas eu fui testemunha de um irmão, jovem ainda, que se descobriu nessa situação de frio. Na verdade, ele percebeu que era morno, mas ele disse, eu estou longe de Deus, eu estou frio. E tudo que eu fiz não tem valor se eu permanecer nessa situação. Por causa de um pecado, ele tropeçou e isso veio à luz e ele disse, como é que eu deixei a minha vida chegar aqui? E o Espírito trabalhou tanto na vida dele, ele realmente estava quebrantado, humilhado, arrependido. Ele começou a ver áreas da vida em que ele amava mais a si mesmo e não ao Senhor ou aos outros. Ele começou, aqui eu estou preservando a minha vida, eu não vou mais fazer isso. Aqui eu estou fazendo errado, Deus não quer isso. Ele foi ponto por ponto. Mas havia um ponto, uma situação, que não estava nas mãos dele resolver. Ele precisava da ação de Deus. Ele precisava de conciliação com outras pessoas para que aquilo se destravasse na sua vida. Aí ele me disse assim, eu fiz um voto, eu vou jejuar até Deus resolver esse problema. E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco receoso, porque não estava na mão dele resolver aquilo. Poderia durar 1 dia, 2 dias, 7 dias, 40 dias. Eu disse, será que esse rapaz vai aguentar isso tudo? Mas, graças a Deus, eu não falei nada e o Espírito Santo me disse, deixa comigo, eu estou cuidando desse assunto. E eu deixei. Foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia, Deus respondeu. Algo que ele não podia fazer, Deus respondeu. Eu não falei para ele, mas o 5 na Bíblia tem duplo significado. É o número da nossa responsabilidade e da graça que Deus supre para eu cumprir a minha responsabilidade. Até isso. Deus foi detalhista com esse irmão. Irmãos, quando nós descobrimos que estamos numa situação assim, nós precisamos correr para Deus. E Ele vai suprir o que nós precisamos para viver essa vida espiritual. Não vamos fazer como Esaú. Lembra o que diz aqui o texto de Hebreus? Ele era impuro e profano. Impuro a gente sabe o que é. Pecador, misturado. Tinha coisas impuras junto com o que é santo. Nenhuma dúvida, né? Tem uma versão que diz que ele era fornicador e profano. E de fato isso aconteceu na história de Esaú. Mas e o profano? Qual é o conceito de profano? O significado dessa palavra, que está em grego, é o mesmo da palavra latina, profanos. E eu vou pegar essa palavra para explicar para vocês, que me ajudou muito. Para os romanos e para os gregos, eu já falei, né, os templos das divindades lá eram pequenininhos. Pequenininhos, modo de dizer, eram pequenos, muito menor do que isso aqui. Por quê? E não estou dizendo que isso é um templo, tá? Eu estou dizendo só para ter a referência de tamanho, eram pequenos. Se alguém já foi na Grécia, lá já viu o tamanho dos templos. Por que eram pequenos? Porque só entravam os sacerdotes. E aquele lugar era chamado de Fanos, sagrado, o lugar sagrado, o templo. Assim como era Fano, o sacerdote que servia naquele templo. Mas a palavra é profano. Pró significa diante do sagrado. E essa palavra profano
era usada para todos aqueles que eram seguidores daquela divindade, mas que não podiam entrar no templo. Ficavam na frente. Agora, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Hebreus fala que nós temos o Santo dos Santos aberto para nós. Não há empecilho. Jesus abriu um novo e vivo caminho. O Espírito Santo veio habitar na sua igreja, habita em nós e quer nos levar à maturidade. Mas eu posso ficar na frente de tudo isso e não entrar no que Deus tem para mim. Isso fez Esaú, mas isso nós não podemos fazer. O que Deus não conseguiu fazer com Israel, Ele fez com a igreja. Mas assim como há essa realidade geral, há uma escolha pessoal. Deus está nos chamando a sermos homens e mulheres maduros, filhos maduros, homens e mulheres espirituais, cheios do seu Espírito, que são guiados pelo Espírito nas mínimas coisas, porque assim ele vai formando a imagem de Cristo e assim ele pode concluir o seu propósito eterno. Algum tempo atrás eu comprei um livro do Luciano Subirá e infelizmente não consegui ler ainda, né? Se chama Até que Nada Mais Importe. Mas eu ouvi a ministração dele sobre o assunto, né? E me edificou muito. E no fundo, o homem espiritual é aquele que não tem nada mais na sua visão do que o Senhor. Nada mais importa. Jesus é tudo para ele. A vida guiada pelo Espírito é tudo para ele. Isso é um homem e uma mulher espiritual. E é isso que Deus quer para nós. Quando isso acontecer, não há mais dor, não há mais angústia, não há mais expectativa da criação. Nós vamos ser filhos maduros. E eu creio, irmãos. Por isso eu disse, não é uma acusação, não é uma palavra de quem está fora disso, mas é uma palavra, de certa forma, até profética, no sentido da exortação, do ânimo que nós queremos trazer para a igreja. O Senhor está nos chamando para sermos homens e mulheres espirituais. Por isso, trouxemos esse tema nesse retiro. Amém? Nós vamos continuar falando, depois do intervalo, sobre espírito, alma e corpo. E depois vem a comida principal, o prato principal amanhã, né? Mas eu queria que nós aproveitássemos esse tempinho agora e estivéssemos desde já colocando o nosso coração aberto diante de Deus. Se de alguma forma o Senhor está falando com alguém aqui ou com alguns de nós, que nós estamos profanos, na frente do sagrado, não estamos entrando no templo, esse é o momento de dizer, Senhor, eu quero mudar. Fazer como esse irmão que eu mencionei, eu quero sair dessa posição. Eu quero entregar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, meu culto racional. Vamos fazer isso agora, irmãos. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia conosco. Temos dito e repetido que Tu és um Deus bom, muito bom, além da medida, Senhor. Tu olha para nós com todos os nossos defeitos, pecados, imperfeições, e ainda assim, Senhor, Tu vem com misericórdia para nos tirar dessa condição e nos levar e nos formar a imagem do Teu Filho. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Ó Senhor, nesse dia nós queremos nos entregar mais uma vez a Ti, Senhor. Se por alguma razão, Senhor, temos parado nessa caminhada, não temos ido na Tua direção, se por alguma razão não conseguimos enxergar isso na nossa vida, ou talvez estamos retrocedendo, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de cada família, Senhor, cada família que passa por situações difíceis, por lutas, desavenças, cada família que tem seus filhos afastados, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, traz de volta, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Só Tu, só Teu Espírito Santo pode fazer esse trabalho. Não está nas nossas mãos, Senhor. O que está diante de nós, Senhor, é esse clamor, esse gemido, Senhor.
Vem em nosso auxílio, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem em nosso auxílio. Trabalha no nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.